Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, estamos recebendo hoje no Conexão Poder o secretário-chefe da Casa Civil, José Adolfo de Lima Avelino Vieira, que assumiu a principal pasta do governo do estado num ambiente turbulento a respeito dos grampos ilegais da Polícia Militar. Vamos conversar com ele sobre o trabalho que ele vem desempenhando e sobre muitas polêmicas que vem acontecendo neste governo. Participa comigo dessa entrevista minha amiga, minha colega jornalista de sempre, Ana Carla Costa. Obrigado mais uma vez por Obrigada a você pelo convite. Tá bom? Secretário José Adolfo, e aí, hein, rapaz? Quando você assumiu no auge daquela encrenca toda dos grampos, muita gente comentou, inclusive comigo, com a Ana Carla talvez, quem é esse cara? Não vai durar uma semana no cargo. E aí, para nossa surpresa, e acho que para a sua também, o governador Pedro Taques o efetivou neste cargo, que é o cargo mais importante da gestão dele. Como é que tem sido para você essa experiência? Bom, primeiro é gratificante, motivo de orgulho pertencer e ter sido escolhido pelo governador Pedro Taques. Como você disse, uma das pastas mais importantes do governo. Junto com a Cefaz. Não considero a mais importante, mas uma das mais importantes. E pela história do governador, por tudo que representa esse momento de transformação, para mim é um orgulho estar junto dessa equipe. Realmente a gente, quando assumimos num momento conturbado, porém, André, em nenhum momento eu fui convidado para ser interino. Eu fui convidado para assumir a pasta como chefe da Casa Civil. E espero continuar enquanto estiver atendendo os anseios e a necessidade do governo, mas também me coloco à disposição sempre do governador. Fui convidado desde o primeiro dia da gestão como secretário adjunto da Casa Civil e estou à disposição para cumprir qualquer missão. Você assumiu o lugar do ex-secretário Paulo Taques, devido também àquela polêmica dos grampos, ele pediu para sair e tal. Mas o Paulo Taques é aquele secretário centralizador, né? Um secretário polêmico, tido como polêmico, de difícil acesso muitas vezes. Que ia para o confronto, Ia para o confronto, enfim. O que diferencia você do Paulo Taques? Bom, primeiro que o Paulo é meu amigo de muitos anos. É meu também. Nossa. Então, mas eu acho que eu tenho uma amizade um pouquinho antes da sua. Eu conheço o Paulo há mais de 20 anos, uma convivência pessoal. Então, eu não consigo ter essa imagem de centralizador, de polêmico. O Paulo talvez seja um pouco fechado e isso traga essa imagem de polêmico, de antipático, que não tem nada disso. Bom, para mim, logicamente, quando a gente assumiu, o governador me passou algumas missões prioritárias, e a principal delas seria a interlocução com a Assembleia Legislativa, abrir mais espaços para essas conversas com o deputado, para estar mais acessível. O Paulo, talvez, essa barreira que você citou, fosse por conta das muitas atribuições que ele centralizador, acaba centralizando um monte de coisa. Eu vejo que era até mais por uma questão de missão mesmo, cumpria. E eu foquei muito, a pedido do governador, na questão da Assembleia e do servidor público. Então, falando do servidor, o senhor conseguiu avançar aí nessa discussão com relação ao RGA. Eu acho que isso marca muito essa transição da Casa Civil, né? Que é esse avanço, o maior diálogo com os servidores.
a gente observa que todo esse problema envolvendo o RGA e esse desgaste do governo com os servidores foi por falta de diálogo ou um diálogo mal conduzido, né? E agora a gente vê um avanço, essa discussão, e que se a gente for analisar, não mudou muita coisa, né? Na verdade, você deu o reajuste, mas dentro ainda parcelado, os servidores concordaram. Mudou a maneira de conversar. Mudou. E eu isso fiz essas perguntas para ele, porque assim, o Zé Adolfo não é uma pessoa conhecida no meio político. Então, para que as pessoas conheçam um pouco mais do secretário que assumiu, vamos e venhamos, no meio. Não só da crise dos grampos, mas também do crise RGA sem precedentes no Estado. Eu queria saber assim, o que eu acho que também vem muito com esse perfil conciliador que o senhor tem, é que você, né, André, porque tem 44 anos, muito novo. Você é mais novo que eu, não vou falar de senhor, não. O senhor me chama de senhor, tá entendendo? Por favor. O que mudou, né? Qual foi a tratativa que foi feita com os servidores que a gente chegou a esse ponto, né, de avançar na discussão? Hoje eu vejo presidente de sindicato que há 15 dias atrás estava esculhambando o governo, hoje está elogiando e se mostra parceiro, inclusive, para tentar superar esse momento de crise. Bom, eu imputo isso a dois fatos relevantes. Primeiro, a intercessão do presidente Botelho, da Assembleia, né? Que no momento que as coisas estavam começando a estressar, ele teve uma atitude conciliadora, chamou o governador, abriu a casa dele, chamou o fórum sindical. Então, o presidente Botelho teve um papel fundamental nisso. E o outro lado, eu acho que a própria condução do fórum sindical. Eu acho que... Você não acha que desradicalizou. Não, mas o entendimento da crise econômica que vive o país. Mas teve um amadurecimento do governo também na relação. Lógico, a gente aprende com os erros. Eu vejo que isso é do dia a dia, da vida. A gente aprender com os erros, né? Sabemos que cometemos alguns erros no passado, mas também tinha uma certa descrença dos sindicatos na crise. Descrença ou politização? Eu não posso falar. Eu acredito que o momento ainda não mostrava que a crise seria tão profunda quanto chegou. Né? E talvez aquela imagem do Mato Grosso pungente, diferente, uma ilha em meio à crise brasileira, isso ali estava no subconsciente de praticamente todo mundo. E hoje não, hoje todo mundo tem um primo, um amigo, um parente próximo que está desempregado e está sofrendo com relação à crise. E eu acho que esse amadurecimento do Fórum Sindical, nas pessoas do Oscar Nino e do Edmundo, ajudaram muito nessa conversa. Então, não me coloco como o principal fator. Mas teve politização sim, né, Ana Carla? Tanto que alguns saíram candidatos depois daquela conversa toda do ano passado, né? A gente sabe. Enfim, politização sempre tem, né? A vida é política, os sindicatos, né? aliás, eles acham que o Estado gira em torno do umbigo deles, né? E não é por aí, mas eu acho que o governo além também... dos 100 mil funcionários públicos, tem outros 3,5 milhões de pessoas para o Estado André, cuidar. mas eu também acho que o governo... Menos, tá, sindicalista? Menos, tá? E se não gostou, que se dane também. Mas o governo também falhou lá atrás, né? Na forma como ele já traçou a estratégia de diálogo com os sindicatos, né? Eu vejo a evolução é muito grande hoje, né? A mudança de comportamento. A meu ver, o maior erro do governador ano passado foi essa briga com o servidor público. Na verdade, como você disse, da condução, nós demos tudo. Nós concedemos o RGA integral, os 11 pontos, alguma coisa, e isso não foi capitalizado. Mesmo parcelado, nós conseguimos dar tudo. E hoje, né, parcelado... Nós continuamos parcelado, mas também compreendemos que houve uma perda e realmente existe, com o parcelamento existe uma perda. Fizemos a recomposição também das perdas. Então, foi uma série de fatores. O secretário Gustavo, da pasta da Fazenda, foi fundamental. Toda vez que eu o chamava para uma nova conversa, ele sempre parceiro, disposto, buscando. Então, foi uma série de fatores que trouxe essa atual conjuntura, que realmente é isso. A gente quer recuperar
e aí eu não estou falando de política, eu estou falando de prestação de serviço, os servidores, para estar junto do governo, para um atendimento melhor à população. Você acha cada vez melhor. Você não acha que o governo sangrou desnecessariamente principalmente no primeiro episódio da RGA? Sim, com certeza. Aconteceu isso. Houve vamos dizer assim, se esticou a corda no máximo, quase rompendo essa corda. Então ficou estressado de ambos os lados. Com certeza, naquele primeiro momento. Nós estávamos aprendendo também, a maioria da equipe naquele primeiro momento não era política. Exatamente, não tinha uma experiência. Até ameaçaram os servidores, né, enfim, de participar de manifestação. Houve uma série de erros que contribuíram para essa situação. Falando em erros, o senhor não acha que lá atrás, quando instalou-se aquele gabinete de transição, não houve erro também de já prever que tudo isso poderia acontecer e se revogar algumas leis, bombas que cairiam no colo do governo atual? Mas até mesmo nós não tínhamos consciência que nós íamos pegar um estado tão destroçado, André. Então, na hora que a gente, mesmo na transição, você não tem a dimensão de tudo que está acontecendo, o que aconteceu no estado. Na hora que nós assumimos... Mas era previsível, secretário. Não, sim. Da quadrilha que ficou no Estado durante 4 anos, a gente sabe que o Estado vai estar arrombado. Mas não sabíamos que era tão sério, tão alarmante o nível disso tudo. Né? Na hora que... realmente, na hora que você toma as rédeas do poder, que aí você sim tem a dimensão de tudo isso. E eu posso falar com tranquilidade que eu estou desde o primeiro dia, do dia 2 de janeiro, na equipe do governo, primeiro como secretário adjunto e agora como secretário. Então foi uma surpresa desagradável. O tamanho, a gente sabia que era difícil a situação, né? Mas não sabíamos o tamanho disso tudo. E o governo sofre até hoje com esses problemas que o VLT está aí. Sim. As obras da Copa, inclusive, até a arena que não foi nem concluída ainda. 3 anos depois do governo... Faltam 2%. Você ainda está sofrendo com os desmandos ocorridos na gestão passada. É impressionante isso. Pegando esse gancho aí da gestão passada, aí eu sou obrigado também a dar um chute na canela, como é de praxe aqui nesse programa, né, Ana Carla? Porque assim... Muita gente fala isso, já questionaram isso aqui nesse programa também, e aqui no site, no Repórter MT, enfim. O governo anterior, não se discute a índole maléfica dessa turma, vilipendiou o Estado, arrebentou com o Estado, mas fez obra, mal feita, mas fez, pagou todas as RGAs. Eu nunca tinha ouvido falar em RGA, para você ter uma ideia. Você já tinha ouvido falar? Né, nessa discussão, nessa proposição? Eu nunca tinha ouvido falar, nem não sou servidor público, nunca tinha ouvido falar disso aí. E aí, este governo que não rouba, que é sério, que é legalista, que isso, que aquilo, não conseguiu pagar a RGA na forma integral ali na database. O que acontece, secretário? Bom, primeiro as obras... foram feitas empréstimos, um financiamento, um endividamento muito grande do Estado, que começou a ser pago justamente no primeiro semestre da gestão do governador Pedro Táxi. Então, essa conta caiu no nosso colo. As pessoas que comentam isso não sabem. Exatamente. Então, a gente paga cada semestre só para o Bank of America algo em torno, porque a dívida é dolarizada, então depende do valor do dia. A cada semestre a gente paga algo em torno de 130 milhões Quem foi lá dolarizar a dívida? Éder, né? Tinha... Então nós temos algo em torno de 260 milhões de reais por ano que nós começamos a pagar desde o primeiro semestre do governo Pedro Táxi. Então, com relação a... E aí diminuiu a capacidade de endividamento do Estado também. Então, hoje a gente está com uma dificuldade de pegar dinheiro fora. O governador conseguiu agora um recurso significativo para a Sinfra, para a construção de pontes, de bueiros. Essa dificuldade não pode comprometer aí esse empréstimo para o VLT? Os 800 milhões, né? Eu ia tocar não, sim, mas hoje a gente está conseguindo... hoje, se fosse para... A gente está conseguindo equacionar essas questões.
né, junto ao STN. Então, isso começou a melhorar agora, e agora com a PEC do teto dos gastos, que a gente vai conseguir um alongamento da dívida também junto ao governo federal, isso vai ficar mais fácil. Uma moratória aí, né, de 3 uma moratória anos, de né? 3 anos, uma economia de 1 bilhão. Procede esse? Exatamente. Quer dizer, dá para terminar o VLT só com essa economia. Sim. Não precisaria nem tomar dinheiro emprestado. Não, precisa porque nós temos um déficit orçamentário, né, André? Então, são duas coisas distintas no Estado que quem não conhece de planejamento e orçamento público, às vezes não consegue entender. Nós temos o orçamento e nós temos a capacidade financeira, né? As duas têm que andar juntas. E hoje há um descompasso nas duas. Né? Nós estamos com um problema sério de fluxo de caixa e nós temos um problema também de orçamento, de gerar novas receitas, o que gera novo orçamento. Então essa aí já é uma discussão muito técnica, talvez o secretário de Planejamento... Essa PEC do teto dos gastos é mais ou menos como aquela que o governo federal queria fazer. Inclusive ele até pediu, o governo federal orientou os estados... Quem não fizer não vai dar a moratória da dívida. A questão do alongamento da dívida. Só que, na semana passada, o governo enviou para a Assembleia, já deveria ter enviado essa proposta, enviou só da RGA. Isso. A proposta do teto de gastos está tramitando lá no Palácio desde o ano passado. Esse ano já está indo para o final. Daqui a pouco acaba o governo e o governo não enviou para a Assembleia ainda essa proposta. Dizer que o governo recuou de não enviar para a Assembleia por algum problema dentro da Assembleia, não tem unanimidade com relação à proposta. Existe alguma dificuldade de aprová-la ou não? Eu acredito que não. Dentro do parlamento a discussão vai acontecer ainda, né? Mas nós temos muita confiança na base. Essa proposta? Porque o que trava isso para encaminhar? Por que não foi, né? Como atinge todos os poderes e os órgãos auxiliares, isso tem que ser muito bem discutido. O que eu estou dizendo, o que está pegando aí, secretário, é a congelação do duodécimo? Não congela salário. Do duodécimo. Por 10 anos, é isso que é o ponto mais polêmico? Por 2 anos, inicialmente. Em 2019, se senta, tem um momento que vão ter que sentar à mesa novamente, inclusive com os novos presidentes de poderes eleitos, e aí eu estou falando do MP, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do próprio governo. Então, em 2019, se senta novamente à mesa. A PEC, sim, tem um planejamento de 10 anos, mas tem esse espaço para ser uma nova rodada de negociação. Ela tem uma brecha para se, como disse o Botelho. Até porque muda governo, muda todos os poderes. Como disse o Botelho aqui nesse programa, você estava nesse programa também, estava com o se melhorar... E se a gente estiver vivendo uma nova fase econômica melhor, com certeza tem como flexibilizar um pouco isso. Por que esse item, então, é o mais polêmico, né? Não, os poderes não aceitaram a conversa dos poderes está muito boa. A proposta estava praticamente fechada. O Tribunal de Justiça pediu uma questão, e aí é uma questão muito técnica, né, de remanejamento de fontes internamente, utilizando a fonte própria que eles têm para custeio. E isso, vamos dizer assim, saiu um pouco do contexto da PEC, do que ela realmente quer, que é esse congelamento do custo total do Estado. Mas o congelamento foi aceito, então, pelos poderes? Sim. Nós vamos pegar o orçamento base 2016, né, e os poderes vão passar a ter o repasse dos duodécimos, vai ser baseado nesse orçamento corrigido pela inflação. Tá? E não mais com relação ao que o Estado arrecada. E a suplementação orçamentária, como é que ficou nessa negociação? Exatamente, é isso. Essas questões técnicas de planejamento que estão sendo adequadas, um ajuste fino, vamos falar assim, para a gente. Eu tenho certeza que na próxima semana a gente está com isso na Assembleia, e aí passa até porque tem um trâmite, como é um projeto de emenda constitucional, ele tem um trâmite diferenciado, então vai dar para a Assembleia entrar de recesso e voltar para votar somente no Então, mas se a Assembleia votar no segundo semestre, isso entra em vigor? Não, imediatamente. Imediatamente. No ano que vem? Com o protocolo, como é que vai funcionar isso? Com o protocolo do projeto na Assembleia, o secretário Gustavo e o secretário Guilherme Miller já têm a condição de ir ao Tesouro Nacional e pleitear algumas coisas
com simples protocolo, quer dizer, mostra a intenção do Estado de mudar. Mas assim, a Assembleia de se adequar aprovou em agosto, entra em vigor imediatamente? Imediatamente. E o governo para de pagar a dívida? Exatamente. A União Há um também? alongamento da dívida. Esse é o principal impacto dessa. Mas esse alongamento, Sim, eu acho que é o mais esse importante. alongamento não é corrigido? Sim, é corrigido, só que é um juro menor e um prazo juro, maior. É juro de irmão, Exatamente. Você pequenininho. consegue um juro menor e um prazo maior. Entendi. Porque o governo federal cobra juros de Ou agiota, seja, né? nós Com todo vamos- respeito, né? Não dá, né? O governo não tem que ter lucro, né? Parece agiota. É difícil, você nunca consegue terminar de pagar. É igual o cara quando financia uma casa, ele compra uma casa e paga 3 no final do contrato, né? Carro também. Se você for num agiota, o juro é mais baixo, né? Enfim. Mas é isso. Próxima pergunta, né, cara? Podemos? Vai, Pode. quer mudar de assunto? Pode mudar. Não, você que manda aí. Grampo. Grampo? Então tá, e os grampos? E os grampos? Não, o O senhor secretário teve... testemunhou lá. É, isso que eu ia falar, que ele teve um papel, ele foi protagonista, né, de um episódio Né? importante dessa história, né? Que acabou prendendo os militares aí. Você dedurou os caras? Por quê? Não, eu não me considero Era um como crime, dedo André. duro, mas eu tenho um chefe a quem eu tenho que me reportar. Mas só pra gente, pra quem tá nos assistindo, entender toda essa situação. Como é que aconteceu? O senhor estava numa reunião com eles? Não. Eu costumo chegar muito cedo. 8 horas, no mais tardar, eu estou na Casa Civil. Esse dia, por acaso, eu tinha uma agenda externa e cheguei por volta de 8h30. Na hora que eu cheguei na Casa Civil, fui adentrar a minha sala e encontrei o Coronel Siqueira, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado, na minha sala, me aguardando. Aí eu perguntei o que foi, Siqueira, está tendo alguma rebelião? Alguma coisa, está acontecendo alguma coisa logo Já cedo. pensou logo pior, né, secretário? Aí Porque você, na Casa não, Civil, não, só tô os querendo problemas do Estado desagam na Casa Civil, né? O que ele te falou? E ele me falou, não, Zé, eu tô aguardando, eu vim falar com o Lesco, secretário-chefe da Casa Militar, eu vim falar com o Lesco, mas ele está atendendo o Coronel Mendes, que era o corregedor da Polícia Militar, PM. e o Tenente Coronel Forte, se não me engano, que era o chefe da inteligência da PM. Ele está atendendo e eu estou aguardando para poder falar com ele. Eu até fiz uma brincadeira, falei, Siqueira, você não conhece a gente ainda, nós não aguardamos nada, a gente vai para cima do problema. Está tendo alguma coisa? Não sei. Eu falei, então vamos lá saber o que é. E me dirigi à Casa Militar. Né? E chegando lá, não adentrei a sala do coronel, que eu não tenho essa mania, mas me anunciei, eles permitiram a entrada, fiz até uma brincadeira que o Mendes eu conheço de antes, conheço o coronel Mendes, e perguntei, essa é uma reunião de militar, tem algum impedimento de eu ficar aqui? Eles falaram, não, por favor, secretário, senta. Sentei e eles começaram a falar, e colocaram que tinham tido uma reunião com o presidente do inquérito policial militar, e o presidente do inquérito tinha dito a eles que para eles se prepararem, que provavelmente nesse dia iria acontecer uma busca e apreensão na Casa Militar e possivelmente nos... Não falaram de prisão, era uma busca e apreensão na Casa Militar e na casa daqueles pessoas que estariam citadas nesse inquérito. E estavam comunicando aquilo. Né? E no momento que o senhor ouviu isso? Eles falaram que seriam preso o Lesco e poderia ser preso também poderia ter algum mandado de prisão, mas isso eles não afirmaram. A busca e apreensão seria uma certeza. Estariam se preparando para isso. Quer dizer, eles foram lá, vocês fiquem espertos, porque a casa de vocês vai cair. Não, mais ou menos isso. Alguma coisa até fora de lógica, André, porque primeiro que eu não acredito e eu sei do aparato da Casa Militar e não existe escuta ali, não tem a Casa Militar não tem esse serviço, não utiliza-se desse expediente. Tanto que as denúncias que tem aí é de um fato ocorrido no Guardião do GAECO, que teria um ramal na PM. Esse ramal não existe na Casa Militar, isso não existe na Casa Militar.
né? A inteligência da Casa Militar não se utiliza desse instrumento. Ele é um instrumento simplesmente de proteção dos dignatários e do governador. Então, eu, depois de escutar tudo aquilo, me dirigi, o governador já estava chegando no palácio. O senhor se manifestou no momento que ouviu isso? Eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei surpreso, eu falei, mas Mendes, isso aí tá correto? Como que é isso? Vocês poderiam estar aqui? Não, nós estamos aqui como irmãos, nós somos irmãos e tal. Parça, né? A gente sabe que não existe muito essa parceria. E aí vai uma opinião pessoal. E aqui muito se especulou sobre a exoneração do coronel Jorge Luiz, do comandante da PM. Essa decisão da exoneração do coronel já existia no dia anterior. Então, E qual era o motivo? Não, aí é uma questão técnica do secretário de segurança. Não foi nenhuma retaliação. Não, o secretário de segurança trouxe a solicitação e o governador acatou. Então, mas aí que tá. Não tem nada a ver com aquela viagem lá para Brasília. Gente, eu posso. Nós nem sabíamos. Durante essa conversa com o Mendes que ele citou essa viagem para Brasília. E ele falou por que eles foram para lá? Ele falou que foi na procuradoria defender os interesses da PM, mas ele citou durante essa conversa. Essa conversa foi numa sexta-feira. Eu não sei com quem eles se reuniram. Essa conversa com o Mendes foi na sexta-feira. A decisão da exoneração do coronel Jorge Luiz já tinha sido na quinta. Então, o que me leva a crer que o coronel Mendes e o coronel Fortes indo lá fazer uma média, porque já sabiam da exoneração do então, mas não era o caso. Para se manter no staff. Não era o caso de pegar a exoneração de 2 dias anteriores e fazer assim, peraí, segura isso aqui um pouquinho? Eu acho o seguinte, André. Evitaria outro desgaste, como o senhor está tendo que explicar agora? Sim, mas eu não tenho problema nenhum em explicar fatos republicanos. Não é a nomeação. Evitar sangrar desnecessariamente. Pega a exoneração, peraí, segura da mesma forma, quando eu... Semana que vem a gente exonera ele. Então exonera agora, só vai parecer que estou exonerando ele. Mas pode ser que o problema seria o mesmo, a especulação. Na verdade, se foi uma coincidência de fatos e se misturou esses assuntos. Tanto que eu falo numa reportagem que a decisão da exoneração do coronel já tinha sido tomada. Tinha sido um problema entre o secretário. E aí é uma questão de confiança. E a confiança que eu falo não é confiança só de ter certeza da idoneidade. É na relação de trabalho. Quando você tem algum problema. Se eu contrato um assessor para mim e ele não corresponde num item, eu tenho Então, essa questão que ficou, né? Como é que eles viajam, vão para Brasília, possivelmente no encontro com o procurador Janot, né, para tratar de um assunto de interesse do Estado e não se reportam ao governador. Não informam o governador. Esse fato, quer dizer, já poderia causar demissão. Aí a gente questiona uma outra coisa. Qual é o teor dessa conversa lá em Brasília? Não foi por isso. Eu tomei conhecimento dessa viagem nessa conversa com o coronel Mendes. Que ele citou que tinha ido. Imediatamente o senhor foi falar com o secretário. Ele não, mas o secretário e o governador. Eu acho que o secretário. O secretário de segurança levou um balão nas costas? Nesse fato, eu acho que sim, né? Eles são subordinados ao secretário de segurança. Mas não foi. O importante disso tudo é que esse fato, nós só tomamos conhecimento dele posterior à decisão da exoneração do coronel Jorge Luiz. Não tem relação uma coisa com outra. Tá? E aí o senhor foi direto ao governador e aí relatei a conversa que eu tinha tido com o coronel Mendes. E qual foi a atitude? Aí imediatamente ele mandou colocar no papel e informar o presidente do TJ e o secretário de segurança para providências. Essa é a atitude do governador e tudo. Na prisão dos dois envolvidos. Né? Sim, aí foi uma prisão administrativa do presidente do inquérito. Vários presos. Me parece que foi aventada por um deles que eu teria vazado, né? E a informação, uma coisa surreal, né? Eu tenho informação do inquérito policial militar que corre dentro, na corregedoria da PM, onde o corregedor estava ali sendo informando esse fato. Isso foi, eu acho que o que corrobora com tudo que eu estou dizendo é justamente a decisão do presidente do inquérito
de prender o corregedor. Porque com certeza aconteceu exatamente isso que eu relatei. Ele relatou para o corregedor essas informações. E isso causou um conflito muito grande entre o governo e a PM, né? A gente viu, inclusive, os representantes de entidades de classe, associação, sindicato dos agentes, né? Do sindicato associação, né? Se manifestando, questionando o governo, criticando o governo e defendendo, claro, defender a classe deles, óbvio. Mas a gente viu que criou um mal-estar, né? Isso já foi superado? Como é que está essa situação dentro? Existe mesmo uma resistência dentro da PM ao governador e alguns secretários, até mesmo o secretário de Segurança do Estado? Eu acredito que não. Eu vejo a PM tem... Uma das bases da PM é a disciplina. E eu tenho amigos lá dentro da PM. Mas foi quebrada essa disciplina quando eles viajaram e não informaram, né? Mas aí é uma questão que não vou nem entrar nessa pauta. Mas hoje, dentro da PM, eu acredito, nós temos... Foi superado? Com certeza. Mesmo com as prisões? Ainda tem gente presa? Existe um mal-estar lá na PM, como existiria em qualquer setor onde você tem companheiros de trabalho que estão nessa situação, né, de estarem com a sua liberdade restrita. Então eu vejo que aí, mas é um problema, não é um problema da instituição, né, é um problema pontual que afeta os componentes daquela instituição. Como é que o senhor avalia o depoimento do Coronel Lesco? Eu não li. Mas o senhor viu pela imprensa, o conhecimento que eu tenho é pela imprensa. Falando das escutas que foram pedidas pelo desembargador Perry. Não é o Lesco, você está confundindo com o Siqueira. Siqueira, desculpa, o Siqueira. Falando que, inclusive, o governador tinha conhecimento dos grampos... Não, em nenhum momento ele fala isso. Isso é um equívoco. Não, ele fala que quando o ZAC... o ZAC informou a ele que o governador saberia. Isso. Ele não fala que o governador sabia. Houve manchetes maldosas. Exatamente. Na verdade, ele fala que o ZAC, que era secretário na época, o governador sabia. Perfeito. Vou deixar claro que o governador sabia o que o ZAC havia contado para ele. Isso. E o governador já falou isso. Não estou aqui defendendo ninguém, mas só pra gente recordar, o Siqueira não falou que o governador sabia. O Siqueira falou que o ZAC contou. O ZAC teria informado a ele que o governador saberia. Isso, e o governador já tinha dito lá atrás que quando ele teve conhecimento, ele pediu para ser investigado. Sim, né? E mandou pro GAECO. E, enfim, aí criou toda aquela confusão, né, de que ele não sabia. Mas como é que o senhor avalia, então, esse depoimento do Siqueira? Bom, do que o senhor leu pela imprensa, né? Dessa situação agora eu tenho uma relação de amizade com o Siqueira, então eu acredito piamente nas palavras dele. E segundo, é uma pessoa que teve a sua carreira na PM, grande parte dela aconteceu dentro do GAECO. O Coronel Siqueira, e aí ele cita 2017, ele ainda major no GAECO. Salvo engano, ele ficou 10 ou 12 anos a serviço do GAECO, como militar, mas cedido para o GAECO, atuando. Então é uma pessoa que tem um vasto conhecimento de como esse levantamento de informações ocorre dentro do estado de Mato Grosso. E eu tenho certeza que ele não mentiria sobre isso, eu acredito no que ele falou, até porque ele cita riquezas de detalhes, cita nome de outros agentes que estariam na mesma operação. Agora, se você me perguntar o que motivou ele a falar isso, eu acredito nas palavras dele, que é uma questão de segurança, de resguardar ele e a família dele. E como é que o senhor também está analisando aí essas declarações do desembargador Perry, dizendo que estão querendo afastá-lo do caso? Bom, mas aí eu não posso fazer um julgamento subjetivo, né? Eu só não... Não cria um problema institucional aí de poder. Eu não atuo na área jurídica, não sou advogado, então para mim eu tenho uma dificuldade de fazer uma avaliação jurídica disso aí, porque não é a minha área. Mas o que eu vejo me causa uma certa estranheza
uma declaração do desembargador somente, de que no STJ não se investigaria da forma que teria que ser investigado. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito nas instituições. Pelo que eu entendi da declaração dele, que ele chega no STJ, para. Foi o que eu entendi da declaração dele, que ele quis dizer. Posso estar enganado. Uma relação... A questão jurídica disso eu não posso entrar porque eu não sou. Mas você acha que essa crise foi superada? Como é que o governo está analisando? Eu sei que o governo até está analisando com pesquisas o impacto disso na sociedade. Qual o impacto negativo disso? Isso colou no governador ou não colou? Ou vocês acham que essa crise passou do lado? Nós estamos na véspera da eleição. 2018 está batendo na porta. Pedindo governador candidatíssimo. E tem gente que fala que o governador não é candidato à eleição, ele é candidatíssimo à reeleição. O governador tem uma história no Ministério Público, né? Então, alguma coisa se cola ou se colou, eu não tenho acesso a essas pesquisas que você está dizendo. Eu estou perguntando, tem pesquisa? Não, que eu saiba, não. Não, o Kleber Lima já deve ter mandado fazer. Certeza, a gente conhece Kleber. O Kleber. Mas, logicamente, se não fez ainda, faça. Que a oposição vai usar isso para tentar colar no governador, mas eu tenho a absoluta convicção, e isso não foi por uma nem duas vezes, eu tive conversas com diversos deputados, diversos agentes políticos, e eu falo o seguinte: eu não costumo colocar minha mão no fogo de forma gratuita, mas eu tenho absoluta certeza que o governador não tem nada a ver com essa história do grampo, e por ele eu coloco minha mão no fogo. Isso não vai interferir no processo eleitoral, na sua opinião? Eu acho que não. Se a gente estivesse falando de corrupção, alguma coisa, é um crime, a interceptação ilegal é um crime, mas pode ser explorado pela oposição, pode. O senhor tem algum Vão tentar explorar, porque é o único caso que a gente pode falar que tem algum receio que essa lista completa venha a ser divulgada e que isso pode prejudicar politicamente o governo? Eu não tenho receio nenhum, porque eu não conheço lista, então não tenho que ter receio. Não sabe quem está lá, né? Não conheço lista nenhuma, não sei. Então não tenho receio. Falando em lista, a postura do promotor, ex-secretário de segurança, segurança é ruim, né? Ex-secretário de segurança, Mauro Zac, como é que o senhor avalia a postura dele em relação a esse episódio? É difícil. Eu tive um contato muito superficial na época que o Dr. Mauro Zac era secretário. Eu acho que não é segredo para ninguém que existia uma dificuldade de relação com o secretário Paulo Tax, que era meu chefe à época. É verdade que ele queria a Casa Civil para ele? É o que se comenta nos bastidores. Eu não Mas posso dizer essa dificuldade de relacionamento é antiga, né? A imprensa ouve isso há muito tempo, inclusive discussões. Eu ouvi que o Mauro Zac exigiu que o... A gente ouviu até dizer que o Mauro Paulo exigiu Tax a saída. Isso foi relatado pelo governador. Isso foi relatado pelo governador. Então, o que eu posso dizer é que a minha relação com o então secretário Mauro Zac foi muito superficial, porque esse diálogo com a Secretaria de Segurança não existia praticamente, até porque por essa dificuldade de relacionamento dele com o secretário Paulo Tax. Então, eu convivi muito pouco com o então secretário Mauro Zac. É verdade que ele tem à sua disposição 10 policiais militares como segurança durante o dia? O Mauro Zac. Não sei dessa informação. Não tem essa informação. Não tem? Não. Como secretário da Casa Civil, o senhor não tem acesso a isso? Não tem interesse de saber. Se ele pediu, a Justiça autorizou, o secretário autorizou, se é um direito, ele vai ter todo o aparato de segurança que for necessário. Eu, por exemplo, não ando com segurança, eu ando com o meu motorista no dia a dia, nas questões de trabalho, e fora disso eu ando sozinho, não tenho nenhuma questão de segurança. O senhor não ficou com medo depois de ter dedurado os prêmios? Se eu fosse um homem de ter medo, eu não estaria sentado na cadeira que eu ocupo hoje. Nem nessa aí, cara. O governo pelo táxi se fala das transformações, e uma das transformações
foi exatamente a questão do combate à corrupção e alguns interesses escusos que existiam no estado de Mato Grosso. Entendi. O senhor fez corretíssimo, né? Mudando E de o assunto, crime Ana tem que Carla. denunciar mesmo. Uma coisa que é, Vamos. a meu ver, isso já é histórico, não é privilégio desse governo, que eu vejo como criminosa no Estado, no Brasil inteiro, é a saúde pública. E aí, secretário? Eu tenho certeza e o governador Foi não um erro esconde também disso. deixar sangrar isso por tanto tempo e não Mas se a resolver questão, esse a problema? questão da saúde não é questão de deixar, de não deixar, é questão de recurso. A saúde é muito cara e eu não estou falando de Mato Grosso, não é, estou falando de Brasil e estou falando de mundo. Os Estados Unidos, a grande crise que o Obama enfrentou foi a crise na saúde nos Estados Unidos. Mas lá não tem saúde pública, isso Sim, é pago. sim, mas gera um passivo muito grande porque Tem as subsídio pessoas, do Estado, que não têm acesso à saúde, não têm recursos, ficam fora do sistema, o que gera um problema gravíssimo social Mas lá. essa dívida toda que foi gerada com os hospitais regionais, com as filantrópicas, foi em virtude dessa crise mesmo? Ou foi, de repente, uma falta de planejamento para equacionar ou amenizar esse problema? A gente vê o caos, é o gargalo de todo o estado, hoje todo município é a saúde. O que é importante a gente lembrar... E é histórico, né? Exatamente. Não é do governo. Nós temos restos a pagar de 2010 na saúde. De dívidas com... Sim, com prestadores de serviço do estado inteiro. O senhor tem o número hoje dessa dívida com... O secretário Luiz Soares me falou em algo de entre 2010 e 2016, 130 ou 160 milhões de reais. Né? Então, nós estamos pegando dívidas de 2010. Né? Então, esse déficit da saúde é um déficit que vem se acumulando. A gente vai ver em 2010 é o tempo. governo Blairo, o governo Silval, Silval, e governo aí Blairo. chega... Desde que eu estou em Mato Grosso, tem quase 30 anos, eu escuto isso. É um problema sério, é um problema Trabalho sério. como jornalista Mas desde como 89, resolver sempre isso? foi A gente essa sabe crise. que tem crise, tem essa crise Eu vejo- econômica e política do governo federal que afeta os estados, a crise econômica, claro, que está atingindo todo mundo, e essa situação de Mato Grosso que não é diferente. A saída para a saúde é só recurso novo. Não adianta. Hoje a gente se amenizou o problema da saúde, mas com um esforço gigante do Estado, apertando o cinto das outras secretarias para a gente disponibilizar recursos para a saúde. Né? Então a gente precisa de uma nova fonte. O senhor fala em recurso novo, a gente vai Algo que não está sendo lembrar, programado. a gente vai lembrar dessa Não questão tem. das Pode emendas. ser criado mais imposto, Sim. é isso? A gente pode falar das Não, a gente não pensa em criar novos impostos, mas talvez, de repente, Pode algum mudar o subsídio FETAB? que está sendo Pode dado. ser FETAB de O saúde o também? FETAB, o FETAB, É um novo imposto. o FETAB em Não, só si, tira a habitação e coloca o a saúde, FETAB como em tem si, uma proposta. se também. pensou lá atrás, foi uma proposta trazida ao governo pelo deputado Zé Domingos, que era a utilização do FETAB, de uma parcela do FETAB para o financiamento da saúde, mas não resolveria o problema porque aquele recurso já existe. É um recurso que já estava, o orçamento daquilo ali já existe. Então, para mim tirar ele, eu poderia colocá-lo na saúde e eu ia criar um problema na CINFRA e nas cidades. Então, não resolve o problema. E além de criou todo que o nós descontentamento com a na negócio verdade, também, aquilo né? foi uma questão mais política que foi usada, porque em Aqueles nenhum momento o governo falou, nós vamos fazer isso. Estava em discussão Aqueles ainda 11 e criou-se. centavos que foi... Essa é uma proposta Pra se que colocar existe, mais mas no aí, FETAB. na verdade, aí não seria, diesel, né? não seria mais no FETAB. No diesel. Né? Seria uma questão do diesel, porque Só que o aí tem um FETAB repasse para a bomba, quem paga é a população de qualquer maneira. É imposto. Mas aí nós Sinto muito, vamos... imposto. É que existe um desconto no ICMS de 21 centavos para as distribuidoras que corresponde ao FETAB combustível. Né? E o que se estuda é diminuir esse desconto para 10 centavos, ou seja, esses 11 centavos entrariam como dinheiro novo, aí sim, para o governo. Mas o que existe é um desconto hoje que é remanejado para o Essa FETAB. proposta foi descartada, né?
Não, ainda ainda está em discussão? Tá em estudo, em Porque, assim, eu discussão. não vejo, é defendido de forma muito forte, inclusive pelo presidente Botelho. Então eu não vejo muitas alternativas para se conseguir dinheiro novo, né? Exatamente. Porque a gente tem esses 82 milhões que seria o PayPal pronto-socorro de emendas coletivas, né, da bancada de Mato Grosso. Na semana passada, o governador Pedro Taches esteve em Brasília, teve uma conversa muito boa com o ministro da Saúde. Que ele pediu, existe né, a possibilidade recursos, de se aumentar essas emendas no valor de 95 milhões e aí sim ser destinado para o custeio da saúde do Estado de Mato Grosso. Mas assim, mesmo que Isso seja... é dinheiro novo, só que é um dinheiro temporário, então, né? Então, é paliativo, né? Não resolve o problema. Exatamente. Como é que vai resolver esse problema com dinheiro novo de forma sistemática, não de forma esporádica, como essa questão da emenda? Um dos estudos que estão sendo feitos é esse, desse FETAR, corte, né? desse desconto. Não tem nada a ver com o FETAR. Tá. Do corte do desconto Do do ICMS do diesel. Tá. Outra coisa que nós estamos agindo fortemente é com relação à gestão. O secretário Luiz Soares, e aí eu acho que é quase uma unanimidade do conhecimento que o Luiz Soares tem na área de saúde, em gestão pública de saúde. Então o Luiz Soares já começou a fazer, vai ter que ser feito, vão ter que ser feitos cortes. Hoje eu estive reunido com um segmento da saúde descontente que teve um corte. Eu falei, mas gente, vocês estavam descontentes há pouco tempo porque nós estávamos 6 meses atrasados. Agora vocês estão descontentes que vai ter um corte. Ou é 6 meses atrasado ou é o corte. Não há dinheiro para tudo que se quer para a saúde. Então nós temos que unir as duas coisas, uma nova fonte de recurso e também a gestão eficiente na saúde. É isso que o governo está trabalhando nessas duas frentes. Era nisso que eu ia pegar. O que falta na saúde a meu ver, a gestão. Não, falta gestão, mas falta recurso também. Porque a demanda cresce todos os dias. Bilionário, todo ano. Mas a demanda cresce. E aí, a crise econômica, André, isso tem que ser colocado, está jogando pessoas que tinham plano de saúde para o Sistema Único de Saúde hoje. As pessoas estão cortando, saindo. A Unimed está enfrentando uma crise, uma séria crise financeira. Eu lembro que o número de perdidos só em Cuiabá, ou no estado, 14 mil... Algo em torno de 1.000 a 2.000 pessoas saem dos planos de saúde hoje por mês e vão para o Sistema Único. Então, quer dizer, além de tudo isso, há um aumento da demanda do Sistema Único de Saúde. É que em Cuiabá existe um monopólio de plano de saúde. A gente sabe qual é o plano de saúde que domina a cidade, e caro pra caramba. E na hora que você precisa do atendimento, é aquela... No momento tem que de ter crise paciência se corta algo ter dentro de casa, né? E é um valor significativo. Exatamente. Então, as pessoas estão saindo dos planos de saúde e migrando para o Sistema Único de Saúde, o que aumenta a demanda da saúde e demanda mais recurso. Então, é uma bola que a gestão ajuda muito, isso é importante. Só que isso está sendo feito. Não tem dinheiro, né? Mas aí vem o secretário de Educação, eu sei que não é sua pasta, mas o senhor como secretário da Casa Civil, o senhor tem, meio que onipresente, o senhor tem que olhar todos, anuncia um concurso para contratar 5 mil professores. Cadê o dinheiro que estava aqui? Bom, primeiro a gente como tem diz que... lá o Tadeu, né? A gente tem que entender que a saúde tem o repasse constitucional de 26%. Uma pasta, outra pasta, outra pasta. Né? Mas o dinheiro, o cofre é o mesmo. Não, mas né? a saúde e a educação tem a verba carimbada. Sim. O mínimo constitucional que nós temos que colocar lá. Mas nós não podemos lá. viver de mínimo. E o secretário de saúde está trabalhando dentro desse recurso que ele tem garantido constitucionalmente. E aí, quando você fala em 5 mil... nós não estamos acrescendo 5 mil pessoas dentro do sistema. Nós vamos substituir, André. Isso é muito importante a pessoa saber. Nós temos hoje algo em torno de 16 a 19 mil contratados. Então nós vamos diminuir 5 mil contratados e colocar esse pessoal para isso é uma exigência, inclusive, legal. Né? O Ministério Público cobra muito o secretário, também, né? O secretário Marrom. Mas aí o Estado fica refém de professor concursado que faz greve todo ano. Bom, mas os contratados fizeram greve ano passado, né? Será? Sim. Senão não para a rede, né? Eles conseguiram parar uma parte da rede porque houve adesão. Né? Então há uma substituição. Essa diferença, André, salarial, de custo,
entre os contratados e o efetivo é de 16%. Ou seja, esse acréscimo seria só 16%, não é a totalidade dos 5 mil professores. Tá, mas o custo desses 5 mil que entrarem é um custo mais alto do que os 5 mil contratados que foram sair. 16%. Isso o senhor está falando em folha salarial. Sim. O senhor não está contando em licença-prêmio. Sim. Aí, greves intermináveis. Depois do intertício... Dores de cabeça que os sindicatos dão ao governo. Mas por exemplo, a questão das licenças médicas... É verdade que 30% do... Esse levantamento foi feito pelo TCE, né? Da força de professores está em licença? Eu acredito nos dados do TCE. Eu vou defender que os professores... O contratado não tira licença. Mas é uma profissão também. estressante. É muito estressante. Eu sei porque é estressante. É muito desgastante. Hoje, no mundo muito hoje, mais hoje pela violência, exatamente. por uma série de ameaças que os professores estão apanhando em sala de aula, coisa que não acontecia E desses 30%, André, a grande maioria é por problema psicológico. Sim. Aí é uma questão de segurança. E outra coisa, eu acho que o servidor público da educação envelheceu, né, ao longo do tempo, porque a gente fala, não houveram tantos concursos assim, né? Então... eu falo aqui, a pessoa para falar, o cara está contra professor. Eu não estou contra professor coisa nenhuma. Para mim, o professor devia ganhar mais do que o governador. Devia ganhar mais do que qualquer desembargador do TJ. Eu vi um vídeo sobre a Dinamarca falando que é a profissão mais procurada porque é muito valorizada. É o que deveria ganhar mais, deveria ganhar 100 mil reais por mês. Entendeu? Aí você pega um vereador analfabeto e ganha 60 pau por mês. Me ajuda aí, né? Não dá. É um absurdo. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Mas aí eu agora tenho que sair na defesa... Inchar a Secretaria de Educação com um monte de gente e aí metade da força de trabalho está de licença. E quando a gente fala em gestão, e aí eu vou fazer... E o salário é desse tamanhozinho. Vou fazer uma defesa do meu amigo Marrafon. Não, nada contra o Marrafon. Porque ele está fazendo uma gestão dentro da Secretaria de Educação muito forte, justamente para caber isso. Ele está trabalhando com o orçamento dele, André. Nós não vai aumentar o repasse para a educação. Deveria até aumentar, né? Porque é um fator importantíssimo para o futuro. Transformação de fato da educação, né? Deveria cortar alguns duodécimos aí, né? E aumentar o repasse da educação, né? Pois é verdade, né? Né, Ana Cara? Os poderes gastando... Estou errado, Ana Cara? Não, acho que... Eu tá acho vendo que a como eu não sou colaboração... contra, professor, Ana Cara? Acho bom. Não sou contra, não. Não dá para ser contra o trabalhador. Não sou contra. Mas assim, eu acho absurdo a falta de, talvez, de mais cooperação dos poderes. Eu sei que o senhor não vai querer tocar nesse assunto, mas a gente pode tocar. De estar contribuindo com o Estado nesse momento de crise, né? A gente vê aí, a Assembleia até ontem estava com um projeto para construir mais estacionamento, restaurante, shopping, enquanto o Estado está aí, gente morrendo na fila por falta de atendimento. É um absurdo. Mas enfim. E aí a gestão anterior a gente até questionou. A gestão anterior da Assembleia pagou aqueles Botelho. milhões lá para a empresa dar golpe, né, cara? Peraí, atestou trabalho fantasma lá. Peraí, sabe? Enfim. Aí não dá, né? É o seu dinheiro. O judiciário também não colabora muito, né? É o seu dinheiro também, secretário. Só queria voltar uma questão da saúde, André, se você me permite, rapidinho. Não permite coisa nenhuma. Tá atrasado os repasses do governo federal para a saúde? No estado ou não? Eu não tenho esse dado. O que eu sei é que diminuíram muito. O secretário Luiz Soares me passou um dado que em janeiro foram 19 milhões, em março já se baixou para 16 e hoje estamos em 14. Né? Então, tá uma linha descendente dos repasses federais. Eu não tenho informação sobre atraso. Sim, eu sei que diminuíram em valores. Falando em valores, secretário, o senhor bateu muito na questão de não haver dinheiro. E nós falamos bastante aqui da RGA, de servidores, enfim. Há possibilidade, mesmo que remota, de o governo atrasar salários? Bom, eu não posso falar em futuro, né? Se a crise se agravar muito e a gente perder muito recurso, isso aí nós estamos fazendo um exercício de futurologia. Mas eu tenho certeza, confio muito no trabalho do secretário Gustavo. Hoje ele já emitiu uma nota informando que dia 10 vai estar na conta o hoje salário. Hoje pago aposentados e pensionistas, isso, né? E dia 10 o salário estará na conta do servidor. A possibilidade do salário voltar a ser pago. Nós estamos trabalhando fortemente para isso. E depois dentro do mês. Estamos trabalhando fortemente para isso, para reduzir isso para o dia 5 e depois reenquadrar para o dia... Eu tenho certeza que em 2019
quem tiver independente e quem tiver sentado na cadeira do governo vai conseguir pagar o RGA em maio, com esse esforço que o governo está fazendo, e o salário em 2019, eu tenho certeza, nós queremos trazer antes, mas em 2019 com certeza estará dentro do mês. Eu perguntei porque assim, grande parte do servidor público ganha lá 2, 3 mil reais por mês e tem toda aquele compromisso de contas vencendo até o dia 5. Sim. Aí ele espera até o dia 10 para receber o salário, paga tudo com juros, com multa, enfim. Acabou atrapalhando a vida de muita gente. O governo não... Inclusive, essa é uma das reivindicações do Fórum Sindical que eu estou trabalhando junto com o secretário Gustavo, que é fazer um trabalho de gestão junto ao Banco do Brasil para mudar a questão dos empréstimos consignados para o dia 10. Tá? É que esse lapso de tempo aí eles pagam juros. Então estamos trabalhando fortemente. Pegar os salários daqueles servidores que ganham tipo até 5 mil reais e pagar no dia 5, por exemplo. Deixar os que ganham mais, como o senhor, para o dia 10. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, André. É compromisso do governo fazer de tudo para reenquadrar. Esse ano eu acho difícil, Ana. Esse ano ainda é difícil. Mas para o ano que vem eu acho que dá para a gente trazer para o dia 5 e talvez ainda a gente pague dentro do mês. Falando em confusão, dívidas e crise, existe uma dívida aí do Décimos com os poderes, né? Se não me engano, mais de 355 milhões são devidos, né? Como é que está essa negociação? Eu sei que essa é uma negociação muito pesada, talvez tão pesada quanto com os servidores. Existe já um planejamento para parcelar esse pagamento? Se eles aceitaram esse parcelamento? Existia um parcelamento que acho que não foi cumprido? Existe um TAC. Existe esse dinheiro? Né? Existe um TAC. Existe não, hoje dinheiro. Não. Hoje não. E aí o governador faz uma declaração... E isso eles sabem. Tanto que o governo vai entrar no cheque especial. Exatamente. Eu me lembro do então chefe do Ministério Público, Paulo Prado, dizendo isso, né? Falando, não adianta a gente pressionar porque a gente sabe que não tem. Da onde que vai tirar, né? Exatamente. Então, mas essa negociação está sendo conduzida pelo secretário Gustavo. O TAC não foi... Essa é uma das diferenças, vocês me perguntaram logo no começo do programa que a gente... das diferenças para o Paulo. E você esquivou e não falou nada. Não, na verdade é isso. Alguns segmentos estão ajudando a Casa Civil nas negociações. Então, por exemplo, o secretário Gustavo tem sido meu parceiro e aí eu quero registrar isso. Mas eles não eram parceiros do Paulo Táxi. Não é isso que não era parceiro, mas o Paulo gostava, tomava a frente de algumas coisas e talvez não tivesse essa ajuda tão próxima. E aí eu vou dizer, logo que eu entrei, teve um grupo de secretários que a gente passou, o governador viajou para os Estados Unidos com uma missão, ficou eu e o vice-governador no meio daquele fogo cruzado, e um grupo de secretários, entre eles o secretário Gustavo, de forma espontânea, começaram a se reunir todo dia, de manhã e de tarde no meu gabinete. Então a gente sentava para discutir 15 minutos, 20 minutos, ter uma conversa rápida, ver como estava, como tinha sido o dia anterior e como ia ser esse dia. E houve essa aproximação. Então hoje eu tenho companheiros que estão nesse fronte junto comigo. Então essa parte econômica, o secretário Gustavo está atuando de forma... Mas a questão do duodécimo, então não tem previsão de pagamento? Existe uma negociação de assinatura de um novo TAC, já com uma nova previsão, mas isso está sendo trabalhado internamente junto com cada poder. Olha, o secretário da Casa Civil, Zé Adolfo, tem 43 anos. Ele falou que fez 44 já. Fez 44? 44. Ô Márcia. Em junho, fez agora. Aqui, parabéns. Tem 44 anos, graduado em administração, pós-graduado com MBA em gestão de pessoas e também inovação e difusão tecnológica, tá certo? Sim. Atuou como assessor parlamentar, foi fiscal do Conselho Regional de Administração e secretária adjunta de Gestão Integrada e Modernização Institucional da Casa Civil. Que cargo também é esse, hein, rapaz? Eu demorei para... Parece aquele agente da Child, né? Exato, eu demorei para decorar esse meu cargo.
Eu falava só a secretária adjunta da Casa Civil. Melhor, né? Exatamente. Antes de assumir a Casa Civil, havia assumido inteiramente a chefia também da Casa Civil em outras 4 oportunidades na ausência do antigo titular, o Paulo Tax. Como ele disse aqui, ele é bem diferente do Paulo Tax. O que eu senti que você contou, que você é uma pessoa mais maleável. Eu estou aprendendo a ser, André. E sabe dançar. Sempre gostei muito de sabe dançar mais do que o Paulo Tax. É um jogo de cintura melhor. Paulo Tax. Não. Né? É o que eu entendi da sua explicação. Eu estou aprendendo a ter esse jogo de cintura. Eu convivi com política desde muito cedo. O seu pai foi secretário da Casa Civil, sim, né? Sim. No governo do Garcia Neto, você falou? Não, no governo de doutor Cássio, que sucedeu, era o vice do governador Garcia Neto, e quando o Garcia saiu para ser candidato ao Senado, meu pai assumiu, ele era o chefe de gabinete do governador e assumiu como chefe da Casa Civil por um período. Então tem história, tá no DNA. Sim, vem de uma família que atua nessa área. Passei seu currículo aqui para que as pessoas, onde eu estou, Gordo, para que as pessoas conheçam um pouco mais do senhor, que é uma figura, entre aspas, nova no cenário político efervescente mas de Mato Grosso. Mas gosta de atuar nos bastidores. Exatamente. Tá certo, tem que atuar muito nos exatamente. Bastidores. Vou encarnar o Paulo Coelho aqui, vou fazer uma pergunta. Então, Paulo você uma pergunta antes de você? Não! Era sobre reeleição, você vai... Então tá. Viu? Você faz. Ele é interessante. Você ia fazer essa pergunta? Não, eu ia fazer uma outra pergunta. O governo vai peitar o parecer contrário do MP e tocar esse bendito VLT, ou nós vamos continuar com Cuiabá esburacado desse jeito? Nós temos a disposição de continuar com a obra do VLT. Todos os estudos mostram da necessidade, até pela quantidade de dinheiro que já foi colocado naquilo ali, seria muito difícil para a gente enterrar esse dinheiro. A população quer. Enterrar literalmente, né, esse dinheiro. Então, o governador confia na equipe que negociou isso aí. Teve a participação do secretário Wilson, do secretário Galo e do Ciro. Então, a gente sabe que é difícil, mas a disposição é da gente terminar o VLT, ou pelo menos dar o start dele até o Porto num primeiro momento, e aí até o CPA e segmentando isso. A população quer a conclusão do VLT. É importante, eu acho. Bom, acho que não vai servir para nada, mas tudo bem, pode fazer. Não, eu quero saber da reeleição do governador. A gente já sabe que ele é candidatíssimo aí, mas existe aí forças ocultas, né? Nos bastidores estão movimentadas. Não tão ocultas assim. Não tão ocultas, né? Não. Que trabalham outras possibilidades ali para o Senado, enfim. Qual que é hoje o desejo do governador? Ele é candidato à reeleição mesmo? Não, eu acho que se existe a possibilidade legal, nós não temos que falar que não é, mas eu acho que o governador está muito correto na sua decisão de discutir isso somente no ano que vem, né? Acho que não é o momento, a gente ainda tem alguns problemas para enfrentar e para solucionar, para ajudar Mato Grosso. Talvez não seja o momento de falar em reeleição, mas se há a possibilidade legal, nós não podemos descartar também. Claro que é. Secretário da Casa Civil, José Adolfo, eu quero entregar para o senhor aqui, para você, o presente do nosso programa, que a gente costuma entregar, que é a nossa caneca. Coloque lá no seu gabinete para fazer ciúme para o Romilson, para a Isabel, para o Cláudio e para o Ramon. Na próxima reunião do G5, você toma um café nela, os caras vão ficar loucos. Como não? Vai ser um prazer. Pode abrir, igual essa que o senhor tem. Tem a máfia do G5, secretário. Na próxima reunião do G5, já tive uma reunião. O senhor tome o café nessa caneca lá. Tudo bem. O Ramon, Cláudio, Isabel e o Romilson ficaram loucos de raiva. Mas eu tenho certeza que a amizade que vocês têm, e eu senti isso naquela reunião, é muito maior que isso. Mas eu vou dar essa pimentadinha na conversa, tá bom? Tá a caneca aqui. Tá ok. Alguns... Não, foi um prazer. Como você disse, talvez eu não seja tão conhecido para o público, mas eu me coloco sempre à disposição, estou disposto. Como eu disse, eu atuo um pouco mais nos bastidores, não gosto de pôr muito a cara, mas eu sei que nesse cargo que eu estou ocupando atualmente eu tenho que me mostrar mais um pouquinho e estar sempre, ainda mais com uma conversa tão gostosa, foi um prazer estar aqui.
eu sempre que for chamado vou estar à disposição. Vai ser chamado outras vezes, pode apostar. Como não? Secretário José Adolfo, obrigado. Muito obrigado. Obrigadão. Um abraço. Ana Carla, minha querida. Obrigada Obrigado mais uma vez pela sua presença. Secas, obrigado pela sua audiência. Ótima tarde, né? Ótima manhã. Boa noite, ótimo dia. Boa tarde, boa noite. O gordo fala assim no grupo da família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não fala mais nada. Fala assim. Tchau, gente. Até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.